Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós continuaremos a falar sobre o período helenístico da filosofia, começando agora com a filosofia natural, que teve um grande desenvolvimento na época do helenismo. E, em grande parte, esse grande desenvolvimento ele foi possível por conta do Museu de Alexandria, né? Então, como eu falei na aula anterior, né, em Alexandria foi construído o Templo das Musas, né, o museu que constituía em laboratórios, observatórios zoológicos e na maior biblioteca do mundo, né, com documentos de diversos lugares, e fez com que Alexandria fosse um local atraente para muitos filósofos, para muitos dos que serão os cientistas, né? Até é importante deixar claro nisso, né, que a ciência nesse período, né, a ciência como nós conhecemos, ela é chamada de filosofia natural, né? Porque ciência nós pressupomos muitas vezes um método científico rigoroso que só vai se desenvolver de fato no século XIX, embora a partir do Renascimento ela já se inicie, né? A filosofia natural, ela consiste sim num método de observação e experimentação, mas ela também é bastante especulativa, né? Então, né, em Alexandria, nós vamos ter um grande desenvolvimento da filosofia natural, né? Muitos pensadores vão passar por lá e vão fazer suas pesquisas, seus estudos na cidade em questão, né? Então nós vamos ter nesse local, nesse ambiente, uma grande dedicação ao estudo da física, das ciências da natureza, né? Assim como também investigação histórica, geográfica, dentre outros exemplos, né? Então vão ser muitos os pensadores que vão passar por esse período, né? E que vão revolucionar basicamente toda a concepção de mundo que existia até então. Embora muitas das teorias que esses pensadores elaborem, elas sejam equivocadas e descartadas posteriormente, elas acabarão tendo uma durabilidade de mais de 1000 anos, né? Predominando durante o final da Antiguidade, durante praticamente toda a Idade Média, até com o Renascimento, o Humanismo e posteriormente, né, essas teorias elas serem substituídas por outras mais modernas, né? Então elas vão ter uma grande importância durante esse longo contexto histórico que será estabelecido. Então são vários, né? Seria praticamente impraticável falar de todos, mas nós podemos citar alguns nesse momento. Então, né, um dos pensadores de maior importância nesse período que nós vamos ter será o Hipócrates de Sicós, né, que será ou que é considerado o fundador da medicina. Embora esse título seja problemático, né, porque muito se atribui ao antigo faraó Imhotep, né, que inclusive que inspirou a lenda do Hermes Trismegisto, né, que foi o fundador da alquimia, né? No entanto, no contexto ocidental, né, costuma-se considerar o grego Hipócrates como o fundador da medicina. E o que o Hipócrates ele fez de tão especial para ganhar esse título? Até hoje, inclusive, na formação de estudantes de medicina, né, nós temos o juramento de Hipócrates, né, que mostra até hoje a permanência dessa figura, né, até nos dias de hoje. O Hipócrates, ele teria sido o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros que nós temos registro, que buscou uma abordagem médica, né, um tratamento do corpo humano sem recorrer a elementos místicos, né? Então, sem recorrer à mitologia, sem recorrer à feitiçaria ou à magia. Hipócrates, então, ele teria sido um dos primeiros a racionalizar a medicina, a tentar compreender a medicina a partir de um método de observação e de experimentação. A ele é atribuído o chamado Corpus Hippocraticus, né, que essa é uma coletânea de documentos de medicina antiga que é atribuída a Hipócrates, embora muito possivelmente sejam fragmentos que foram escritos em diferentes momentos e depois reunidos, e ele também é bastante conhecido por ter classificado os 4 humores corporais, né? Então, a questão, né, dos humores corporais, né, que são o sangue, a fleuma, a bile negra e a bile amarela, né, que seriam basicamente 4 fluidos que preenchem o corpo
e, né, eles devem estar sempre em equilíbrio, né? Ou seja, a instabilidade em um desses humores, né, em um desses líquidos, levaria à causa de doenças, né? Inclusive, é uma técnica que é muito comum a partir dessa época, é o uso da sangria, né, que é inclusive o tratamento com sanguessugas, para, inclusive, absorver fluidos que estavam em excesso, podemos dizer dessa maneira, né? Foi uma tática muito utilizada até o século XVI, e mesmo assim ela permanece ainda por mais um tempo, né? Muito se atribui a que muitos dos problemas médicos se devia ao excesso ou à falta de determinados fluidos, como o excesso de sangue, que poderia provocar enxaqueca, ou a falta de sangue, que provocaria anemia, né? Embora nesse sentido, né, nesse último caso, não seria a falta de sangue, né, mas a falta de ferro no sangue que causaria. Então não estaria totalmente incorreta, né? Então a teoria dos 4 humores corporais, ela vai ser muito utilizada durante o período clássico da Grécia, mesmo em Roma e até no período medieval, como um meio para o tratamento médico, né? Sobretudo porque os humores, eles estariam ligados a um órgão específico também, né? No entanto, quem acaba desenvolvendo melhor essa teoria do humor, né, bem posteriormente, é o médico greco-romano, né, natural de Pérgamo, no caso, sob domínio romano, que foi o Galeno, né? O Galeno, ele foi um médico muito importante na sua época, né, que inclusive esteve a serviço do imperador Marco Aurélio, tratando Cômodo, que era seu filho e que depois se tornará imperador de Roma também, né? Ele também se consagrou pelo atendimento a gladiadores, entre outros exemplos. Ele fez uma grande reformulação das teorias de Hipócrates e desenvolveu também a noção dos humores, né? No caso, né, enquanto Hipócrates teria elaborado a teoria dos 4 humores, o Galeno, ele acaba relacionando muito a medicina com a filosofia, tanto que ele até tem um tratado em que se chama O Melhor Médico é Também um Filósofo, né? Então, nesse sentido, o Galeno, ele acaba misturando aspectos da medicina com aspectos da filosofia. Então, para se ter um exemplo, né, na teoria dos 4 humores, né, ele associa os 4 humores às raízes de Empédocles, né, os rizomas de Empédocles, que é aquela teoria do Empédocles, né, antiga, né, da época da filosofia cosmológica, no caso, em que nós temos que os 4 elementos básicos, eles se combinam, dando origem a todas as outras coisas, né? Então, nesse sentido, os 4 humores de Hipócrates estariam vinculados a esses 4 elementos. Então, por exemplo, a água, por ter característica de ser fria e úmida, ela se relacionava com a linfa, né? Já o ar, por ser úmido e quente, se relacionaria com o sangue. O fogo, por ser quente e seco, se relacionaria com a bilis amarela, e a terra, por ser seca e fria, se relacionaria com a bilis negra, né? Então, a teoria dos 4 elementos, ela acaba sendo aplicada na medicina a partir de Galeno, né? Então, né, esses 4 elementos, eles se relacionam ao calor, secura, frio e umidade, né? E então, portanto, acabam se relacionando também os 4 humores de Hipócrates, né? O sangue, a linfa, a bilis amarela e a bilis negra, né? Então, nesse aspecto, nós temos os humores corporais, né, vamos dizer dessa maneira, né, eles que seriam a causa, né, o excesso, a desarmonia entre eles seria a causa de doenças, e a compreensão da filosofia natural, ou seja, a compreensão de como os 4 elementos reagem na natureza, seria essencial, inclusive, para o próprio tratamento médico. Além disso, Galeno também, ele desenvolveu algumas técnicas inéditas de medicina, né, então ele teria sido um dos primeiros a afirmar, né, que o sangue é que circulava por dentro das artérias. Ele teria também diferenciado as artérias e veias, embora ele não chegou a presumir que o coração bombeasse o sangue, isso teria sido muito posterior a ele, além do fato também de que Galeno também ele desenvolveu técnicas de dissecação e vivissecção, inclusive usando macacos como cobaia, né, já que a dissecação de cadáveres humanos era proibida. Então a técnica
física de Galeno, a teoria de Galeno, que é uma reformulação da teoria de Hipócrates, acabou servindo de inspiração para toda a antiguidade tardia e Idade Média, né, na medicina, né, sendo apenas derrubada por André Vesalius, né, no século XVI, que vai descobrir como funciona o sistema circulatório, né? Até então, as teorias de Galeno, elas serão o padrão da medicina. Além deles, nós vamos ter, entre outros pensadores da filosofia natural, o Arquimedes, né, de Siracusa, na Magna Grécia, que foi o descobridor do princípio da alavanca e do empuxo, né? Arquimedes, ele teria sido um filósofo, um pensador na época, que ele conseguiu descobrir como mover objetos demasiadamente pesados a partir do princípio da alavanca, contribuindo assim para as noções de dinâmica e estática na física, né? Inclusive, o ponto em que as resultantes se anulam, né, é chamado de ponto arquimediano, né? Quando a força que é usada para empurrar um objeto ou levantar um objeto é igual força do próprio objeto, vamos dizer dessa maneira, né? E também o princípio, né, de Arquimedes, né, que é basicamente aquele princípio de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Que se reza a lenda, um rei teria pedido para ele medir o quanto de ouro havia numa coroa, né? E ele acabou então levando a coroa para uma banheira e deixou ela cair. Quando a coroa caiu na banheira, ele percebeu que a água da banheira teria transbordado, e assim ele descobriu um método para se medir o volume de ouro que existia na coroa, né? E reza a lenda que ele ficou tão entusiasmado com a descoberta que saiu completamente desnudo nas ruas gritando eureka, embora não há muitas evidências históricas de que isso tivesse de fato acontecido. Nós temos na geometria também o Euclides, né, que era de Alexandria do Egito, que desenvolveu em elementos vários axiomas básicos da geometria, alguns usados até hoje, né, alguns princípios da geometria usados até hoje. O mais conhecido é o das proporções e semelhanças, né, no sentido da semelhança de triângulos, né, que triângulos que são proporcionalmente parecidos, né, que tem uma quantidade proporcional, né, em questão de multiplicação, entre outros exemplos, acabam tendo também propriedades semelhantes, né? E também trabalhou as noções de perspectiva e de geometria esférica também, inclusive complementando muito o teorema de Tales de Mileto, né, que teria sido anterior a ele. Nós temos também o Apolônio de Perga, do Pérgamo, e que escreveu As Cônicas, em que ele estuda o movimento dos planetas e a razão geométrica, então ele tenta perceber o movimento dos planetas a partir da geometria, desenvolvendo o princípio de razão geométrica, ou seja, uma proporção constante geométrica entre o movimento dos planetas. Nós teremos também o Herófilo, que também vai contribuir para a medicina, né, que descobriu as funções do cérebro. Erasístrato de Céus, né, que realizou os primeiros estudos sobre a circulação do sangue também com a prática da dissecação, né? Aristófanes de Bizâncio, que inclusive foi um chefe da biblioteca do Museu de Alexandria, né? Ele que teria preparado uma série de edições comentadas dos autores clássicos, que tem bem a ver com aquela questão do dogmatismo que nós vimos anteriormente, né? A ideia de uma filosofia que não é crítica, mas que reproduz os pensamentos dos antigos. Então ele foi um importante comentarista de várias obras clássicas. O Dionísio Trácio, né, de Alexandria, que desenvolveu a primeira gramática regular da língua grega, né, que era composta por vários dialetos, né, durante a época das cidades-estados, mas agora, como havia o Império unido, vamos dizer dessa forma, né, ele faz uma gramática padronizada da língua grega. Além deles também, o Aristarco de Samos, né, que foi o primeiro a presumir que a Terra giraria em torno do Sol e não o contrário, né? Ele acabou medindo, né, a partir da projeção da luz do Sol na Lua, na Terra, ele acabou presumindo que a Terra giraria em torno do Sol e não o contrário, como até então era previsto. No entanto, apesar da teoria dele antecipar em praticamente 1500, 1600 anos, vamos dizer dessa forma, o modelo heliocêntrico, a teoria dele acabou não sendo levada tão a sério, sobretudo porque ele não conseguiu provar o seu argumento, né? Mas a gente já percebe que a questão de que a Terra estava em movimento e que a Terra orbitava o Sol já era uma questão antiga,
antiga, mas que depois acabou entrando de forma marginal, né, sendo apenas recapturada depois por Copérnico. O Erastótenes de Cirene, né, que era de Cirene, na Líbia romana no caso, que foi um dos primeiros cartógrafos que se tem registro, né, fazendo vários registros de mapas do mundo antigo, e também ele teria realizado a primeira medição da circunferência da Terra, né? Ele teria basicamente comprovado que a Terra ela era uma esfera, né? E também ele calculou a circunferência da Terra com uma margem de erro mínima comparada com os padrões atuais, né? Ele usou várias técnicas, inclusive, para desenvolver essa teoria, né? Então, primeiramente, ele percebeu que em Alexandria, em cidades ao sul do Rio Nilo, como Siena, por exemplo, a sombra ela era projetada de formas diferentes, né? Ela tinha uma projeção diferente, o que indicava que a Terra não era plana, né? Ou seja, a Terra ela era esférica por conta disso. Para calcular a projeção da sombra do Sol, e assim ele acabou estimando um valor da circunferência terrestre que é um pouco menos do que o atual, né? Então, com a tecnologia que ele tinha na época, a margem de erro dele foi bastante mínima, né? Ele praticamente acertou, né, com os padrões que ele tinha na época, o tamanho da circunferência da Terra. Outro astrônomo também foi o Cláudio Ptolomeu, de Alexandria, que foi o que popularizou o modelo geocêntrico, né? Então, o modelo geocêntrico que já existia, né, desde antes, com Pitágoras, com Aristóteles, né, a ideia da Terra no centro do sistema solar e o Sol e os outros planetas orbitando. No entanto, o modelo que iria imperar, né, na ideia de uma Terra imóvel no centro do sistema solar, e então o Sol, a Lua, os outros planetas, então as estrelas fixas que iriam circundar o sistema solar, né, foi o modelo de Cláudio Ptolomeu, que vai durar até Copérnico, né, que vai prevalecer até Copérnico, então vai durar por bastante tempo. E a Maria, a profetisa, também conhecida como Maria a Judia, né, já que ela era de origem judaica, né, ela era um dos judeus helenizados, né, judeus que durante a época do Império Seleucida acabaram aprendendo sobre a cultura e sobre a língua grega. Então, né, Maria a profetisa ou Maria a judia, né, ela foi uma alquimista que elaborou o seguinte axioma: o 1 torna-se 2, o 2 torna-se 3 e do terceiro nasce o 1 como 4, né, que é o princípio da transformação, das misturas e da separação também, né, tanto que ela foi pioneira no uso do enxofre e também ela que desenvolveu a técnica de aquecimento de água para os experimentos. Até então, muitas vezes usava-se o aquecimento direto na matéria, o que era muito difícil de ser útil para a análise das reações químicas. No caso, ela percebeu que aquecendo a água, dava-se para perceber as propriedades do aquecimento no objeto de uma forma mais lenta, né? Tanto que essa técnica de aquecimento para propósitos científicos, propósitos químicos, vamos dizer dessa forma, ganhou o seu nome, né? O nome banho-maria. E também ela criou vários equipamentos para destilação que até hoje são utilizados, e teria descoberto também o ácido clorídrico, né? Isso daí em plena antiguidade, né? Por volta de 200 antes de Cristo, né? Então Maria profetisa, né, ela desenvolveu uma série de técnicas de destilação, de banho-maria, né? E assim como a descoberta de vários outros materiais e da utilidade desses materiais para a alquimia, né, que vai ter uma grande influência depois na alquimia medieval, né? Já no campo da história, geografia e da política também vão ser áreas que vão ter um grande desenvolvimento nesse período, né? Então, né, entre alguns dos grandes representantes desses princípios, né, nós vamos ter o Heródoto de Halicarnasso, né? Heródoto de Halicarnasso, ele acabou, né, sendo considerado o primeiro historiador, né? Ele teria escrito histórias, né, que na verdade significa investigações em grego, no qual ele busca entender a origem das guerras greco-pérsicas, ou seja, das guerras médicas, né? E com isso ele acaba remontando a origem de vários outros povos do mundo antigo, né? Inclusive o Heródoto ele propõe uma abordagem mais objetiva, né, baseada em documentos muitas vezes, para análise histórica,
histórica sem recorrer aos mitos, né? Inclusive, ele se opõe ao Homero nesse sentido, já que o Homero, ele acaba sendo o poeta da Ilíada e da Odisseia, que acaba criando uma história bela, mas recheada de mitologias e recheadas de exageros. Heródoto, ele já tem o compromisso de tentar entender as coisas como eram, embora ele mesmo recorra a muitos mitos. Então, muitos dos princípios, como a história das Amazonas, por exemplo, né, acabaram sendo popularizadas por conta do Heródoto. E o Tucídides, né, que foi contemporâneo e levemente posterior ao Heródoto, né, que escreveu História da Guerra do Peloponeso, né, no qual ele conta a história da guerra entre Atenas e Esparta. E no caso Tucídides, ele propõe um método objetivo de análise histórica, ou seja, o autor, ao analisar historicamente, ele deve suspender o seu juízo, ele não deve tomar partido, ele deve ser imparcial, né? Tanto a metodologia de compreender as coisas a partir de uma análise documental e de uma forma que não recorra aos mitos de Heródoto, como a questão da imparcialidade e da objetividade de Tucídides, até hoje são fundamentos essenciais na disciplina de história. Nós temos também o Políbio, né, que foi um dos grandes responsáveis pela política na antiguidade, no qual ele estabelece a teoria das formas de governo, em que ele desenvolve o princípio da anaciclose, né? Então, Platão e Aristóteles já haviam desenvolvido anteriormente as teorias políticas, inclusive nomeando os sistemas políticos, como a aristocracia, né? Democracia, oclocracia, entre tantos outros exemplos. Aristóteles, ele já acaba, no caso, né, colocando a noção de governos virtuosos e degenerados, né, no qual cada governo virtuoso tem sua contraparte degenerada. Então, a aristocracia é um governo de virtude, a oligarquia é a versão degenerada, a monarquia é virtuosa, a tirania é degenerada, né? E aí, no caso, né, nós temos também a ideia da politeia, né, como uma forma de governo virtuoso, né, que às vezes é traduzido como democracia também, né, e a oclocracia, que seria a corrupção dessa forma de governo. O Políbio, ele vai mais além e ele fala, né, que existe uma lei natural que regula os sistemas políticos, que é a chamada anaciclose. E como funciona a anaciclose? É um processo pelo qual todo o Estado passa, no qual nós temos uma oscilação de governos virtuosos que se degeneram, formando então outros governos. Nesse sentido, uma monarquia, que é um governo virtuoso, ela tende a degenerar virando uma tirania, e como reação à tirania surge a aristocracia, que é um governo virtuoso. No entanto, a elite política, ela se corrompe, formando uma oligarquia, que no caso é derrubada por levantes populares, formando uma democracia, que por sua vez vai se corromper, formando a oclocracia, ou o estado de anarquia, que vai levar novamente à monarquia. Também, né, o Políbio, ele falava que os estados, ele tem um ciclo, vamos dizer dessa forma, né? Pequenas cidades, elas podem florescer em reinos e impérios. No entanto, esses impérios, eles irão se esfacelar e voltar então para a situação de pequenas cidades, repetindo o ciclo novamente, né? Até interessante nesse sentido que o Políbio, ele acaba prevendo de certa forma o fim do Império Romano, né? Já que ele está vivendo basicamente o processo de crise da República Romana anterior à formação do Império, né? Ele acaba de certa forma prevendo o percurso que o Império Romano irá trilhar, né? Então ele acaba desenvolvendo uma lei natural da política, que é o princípio da anaciclose. E o Plínio, que foi um dos primeiros geógrafos, né, que foi que desenvolveu a noção de história natural, em que ele organiza todo o conhecimento produzido até então com astronomia, geografia, biologia, antropologia e até horticultura. Ele faz um grande mapeamento do mundo, uma grande descrição das diferentes regiões do mundo, e apesar de ele se guiar por forma objetiva, que nem o Heródoto, ele acaba popularizando alguns seres míticos, né, que vão ser muito comuns, principalmente no período medieval, como os blêmios, né, que seriam habitantes da África, né, os sinocéfalos também, que eram homens com cabeça de cachorro, os ciapodes também, que eram homens que tinham um pé que era gigante, né, que não existem, mas que na zoologia da época, vamos dizer dessa forma, eles supostamente existiram. E tanto Heródoto quanto Plínio não chegou a negar a existência desses seres míticos. Muito pelo contrário, eles acabaram até popularizando de certa forma. Então esses são alguns dos exemplos que nós temos, né, da filosofia natural, né, da filosofia científica que se desenvolve nesse período nas mais variadas áreas. Outra escola que vai ter uma grande importância, principalmente na época romana,
vai ser o neopitagorismo. O pitagorismo antigo, ele vai praticamente deixar de existir, né? Então o pitagorismo, ele vai se mesclar muito ao platonismo, sobretudo na fase da velha academia, né? Na fase da velha academia, que foi logo após a morte de Aristóteles, com Euspeusipo, Xenócrates, Polemon e Crates, né? No caso, nós temos o pitagorismo misturado ao pensamento platônico, né? Então, o pitagorismo ele vai existir principalmente combinado ao platonismo nesse período helenístico, né? No entanto, no período helenista, né, a filosofia pitagórica ela é bastante valorizada na filosofia natural, né, principalmente na matemática, na noção, inclusive, de buscar regras astronômicas, né, como nós vimos com alguns dos pesquisadores, né, dos filósofos naturais que nós tratamos agora, como também nas questões metafísicas, a partir da espiritualidade, da imortalidade da alma, que seria um princípio do orfismo pitagórico, né? Então Alexandria acabou também sendo um grande centro de desenvolvimento do neopitagorismo, que teria sido fundado no século I por Moderato de Gades. E o neopitagorismo, ele acabava aproximando o pitagorismo do platonismo e do aristotelismo, e acabou contribuindo também posteriormente para a formação da filosofia cristã, ao defender o Deus único e o desejo da alma de se unir ao divino, né? Então, embora os neopitagóricos em geral não fossem cristãos, a ideia de um Deus, a ideia de imortalidade da alma e da alma se unindo ao absoluto, que eram princípios do orfismo pitagórico, acabaram sendo bastante apropriadas pela filosofia cristã posteriormente. Existem vários filósofos neopitagóricos, né, além do próprio fundador, o Moderato de Gades, né, mas dois acabam tendo um destaque maior, principalmente na época romana, né? O Nigidius Figulus, que era de Roma, que escreveu vários tratados sobre diversas áreas do conhecimento, e o tratado de Dis, no qual ele aborda a religião romana, e o Commentarii Grammatici, que fala da gramática da língua latina. Ele também aborda a questão da natureza humana, dos animais e a divisão do mundo entre esfera grega e esfera bárbara, né? Segundo ele, né, os romanos e os gregos, eles partilhariam da esfera grega, enquanto os outros povos que não partilham da cultura greco-romana seriam os bárbaros, né? Ele também, né, acabou fazendo uma abordagem bastante crítica da religião romana em De Dis, né? Sobretudo presumindo que era mais possível um deus absoluto do que os vários deuses que os romanos acreditavam. Ele acabou morrendo exilado porque ele apoiou, ele era do partido dos Optimates, né, que era a ala mais conservadora do Senado, vamos dizer assim, na época da República Romana, né? E com a queda de Pompeu durante a Guerra Civil Romana, ele acabou exilado de Roma, né, por conta do seu apoio a Pompeu. Outra filósofa importante, né, isso é interessante, que o neopitagorismo ele continua a tradição de incluir mulheres na escola, né? O pitagorismo, junto com o cinismo, né, eles foram algumas das poucas escolas em que era abertamente permitido a presença de mulheres, né? O neopitagorismo ele continua de certa forma com isso, já que havia muitas filósofas neopitagóricas. Uma das mais reconhecidas é a Julia Domna, né, que era a imperatriz e esposa do imperador Sétimo Severo, que acabou colocando a filosofia numa posição bastante importante no Império Romano e inclusive financiou vários cientistas e filósofos de todo o Império, né? Então a grande valorização da filosofia no Império Romano. Uma escola original que vai acabar surgindo nesse período, né, no período helenístico, né, dentre essas várias escolas mais dogmáticas, vamos dizer assim, uma escola original do período helenístico será o estoicismo, que será fortemente popular no período romano principalmente, né? E o que era o estoicismo, que é considerado uma das correntes mais importantes do helenismo, né? O estoicismo ele teria surgido em Atenas no século II a.C. e ele tem esse nome porque os filósofos se reuniam no chamado Pórtico Pintado, na entrada de Atenas, que em grego é pronunciado estoa poikilé, por isso que vem o nome estoicismo, né? Que era o local onde os principais filósofos se reuniam. O estoicismo ele será uma filosofia bastante voltada para a vivência e principalmente para a busca da felicidade, né? Então, o estoicismo
Ele é uma filosofia, né, ele que se diz composta por 3 partes principais, a física, a lógica e a ética, e o ser humano, ele é parte do universo e deve se harmonizar com ele, né? E paralelamente a essas 3 partes principais, a física, a lógica e a ética, nós temos as 3 virtudes, que é a inteligência, a coragem e a justiça, né? Então, o estoicismo, ele parte desses pressupostos. Então, essas são as primeiras características do estoicismo, né? Então, ele acredita que a filosofia se baseia na física, que seria o estudo da natureza, a lógica, que é o raciocínio, e a ética, que diz respeito ao comportamento humano, a virtude, entre outros aspectos, que são correlatas à inteligência, que é uma virtude essencial, junto com a coragem e junto com a justiça também. O estoicismo, ele é bastante característico, pois ele tem a busca da chamada ataraxia. E o que é a ataraxia? É a ausência de perturbações, né? E como assim? O que seria então essa noção de ausência de perturbações, né? Basicamente, o estoicismo, ele defendia que os seres humanos, eles deveriam viver de acordo com a natureza e indiferente a tudo que é externo ao próprio ser, né? Então ele parte do pressuposto de que todos os seres são parte da natureza e nada existe fora dela, né? E defende então uma vida virtuosa a partir da inteligência, da coragem e da justiça. Mas onde que se encaixa essa noção de ataraxia, né? Onde que se encaixa essa noção da ausência de perturbações? Bem, como o estoicismo, ele defende uma vida humana harmônica com a natureza e que basicamente deve se importar apenas com o ser e não com os fatores que são de fora do ser, o estoicismo, ele no caso considera que qualquer evento catastrófico, qualquer evento trágico, ele não tem a importância que nós seres humanos aplicamos. Então, pensando no contexto natural, de uma natureza racional, regida por uma série de regras, e a ideia do ser como completo, um ser que se completa, um ser autossuficiente, vamos dizer dessa maneira, o estoicismo, ele defende então, né, que nada é realmente tão importante para nos deixarem felizes, né? E aí, alguns chegam até a ser mais radicais nesse sentido, até consideram que a própria morte, ela não deveria ser tão levada a sério, né, em certo sentido. Então, o estoicismo, ele é a filosofia da resignação, ou seja, de aceitar o destino, aceitar as coisas como são, aceitar o que ocorre ao seu redor. O estoicismo, ele não necessariamente defende uma apatia ou uma inação. Por exemplo, se uma pessoa está se afogando, né, se você está passando perto de um lago e vê uma pessoa se afogando, é ético da sua parte você tentar salvar a pessoa. No entanto, se apesar de todo o esforço a pessoa ainda assim morrer, você deve aceitar que esse era o destino dela, né? Então não quer dizer que você não deva fazer nada, simplesmente deixar as coisas acontecerem, mas você deve aceitar o resultado final das coisas. Então essa é a característica do estoicismo. O estoicismo, ele vai defender que muitos dos nossos sofrimentos são decorrentes da irracionalidade, das paixões e dos excessos. Então a filosofia estoica, ela consiste em basicamente treinar a razão para nós percebermos que nada é tão grave e nada é tão sério que mereça a nossa preocupação, né? E assim, então, resignar, aceitar e continuar com a vida. Então, o estoicismo, ele é fundado pelo Zenon de Cítia, né, que era do Chipre, né, a cidade de Cítia, que ele dizia que a felicidade é alcançada com a renúncia das paixões, das contrariedades e dos aborrecimentos, né? Então esse é o princípio central do Zenon de Cítia. A felicidade, ela não seria basicamente um estado de espírito, vamos dizer assim. A felicidade é a renúncia, é a aceitação, é simplesmente aceitar as coisas como são e renunciar às suas paixões, né? Então ele defende nesse sentido a apatia, né, no sentido de que para exercer essa renúncia não deve se preocupar, apenas aguardar o destino, e considerou a virtude viver em harmonia com a natureza e afirmou que nenhum ser humano é escravo naturalmente. Isso é uma coisa muito importante do estoicismo,
estoicismo, principalmente durante a época romana, o estoicismo ele vai ter até uma vertente meio abolicionista, embora seja até exagerado tratar de tal forma, né? Os estoicos eles vão ser filósofos que vão falar que não existe uma escravidão natural, ou seja, nenhum escravo é escravo naturalmente, e os escravos, na verdade, eles são escravos por conta da sua condição de serem prisioneiros de guerra ou capturados ou qualquer outra situação. Justamente por conta disso, quando o estoicismo ele se populariza em Roma, principalmente na época do Baixo Império, muitos senhores que seguem essa filosofia começam então a alforriar seus escravos, pois eles consideram que o escravo ele só é escravo por conta da sua condição. E isso vai acabar levando a uma crise em Roma, porque a economia romana era bastante dependente da escravidão. Com essa libertação em massa de escravos que nós vamos ter, né, a economia romana ela começa a ruir. Então, né, entre alguns dos discípulos, vamos dizer assim, da filosofia de Zênon de Cítia, nós temos o Cleantes de Assos, que foi o sucessor de Zênon na escola estoica, que escreveu o Hino a Zeus, em que ele fala, homenageia a mente divina regente do cosmos, né? Segundo ele, a natureza é dotada de racionalidade, e apenas com a razão nós podemos compreender a racionalidade da natureza e assim nos resignarmos. Além deles, nós temos também, entre outros filósofos importantes, Crisipo de Sole, né, que é inclusive bastante lembrado de certa forma, né, como o filósofo que morreu de tanto rir, né? Diz a lenda que ele teria rido de uma piada que ele mesmo tenha contado até perder o ar e morrer, ter um colapso pulmonar. Reza a lenda que ele viu um burro comendo figos, né? Ele achou a cena engraçada e pediu para que um escravo desse vinho para aquele burro. Ele acabou achando tão engraçado a cena do burro bêbado que riu até perder o ar e ter o que seria supostamente um infarto. Além disso, Crisipo de Sole ele elaborou um sistema lógico que rivalizou com o aristotélico, né? Segundo ele, o que valia era a inferência entre as proposições, né? Então quer dizer, se a rua está molhada, choveu. A rua está molhada, portanto choveu. Então você tem duas frases separadas, mas que levam à coerência. Eu sei que choveu porque a rua está molhada. Do contrário, a rua não estaria, né? Então isso mostra que choveu. Então a inferência entre proposições distintas é que consistiria a relação lógica. Um dos maiores representantes do estoicismo na época romana foi o Sêneca, né? O Sêneca da Espanha, no caso, em que ele escreveu vários textos dedicados a cidadãos romanos, cartas no caso, né? No qual ele aconselhava como lidar com a perda. Inclusive ele teria escrito para um amigo que perdeu o seu filho, né? Que o filho dele havia morrido, ele escreveu uma carta dizendo que não era para ele ficar triste, pois a morte seria o destino de todos, né? A morte, ela é parte do destino de todos, né? Então, entre alguns textos de Sêneca, nós temos De Ira, no qual ele fala sobre as paixões, suas consequências e seu controle. Então, as paixões seriam as responsáveis pela infelicidade, né? Então, controlar as paixões seria o essencial para ser feliz. Também falou sobre a escravidão, aconselhando os senhores a não maltratar os escravos e até mesmo a libertá-los, né? Inclusive ele que vai inspirar aquele sentimento abolicionista em Roma, que vai levar à crise do sistema escravista romano. E também, né, ele escreveu De Brevitate Vitae, né, ou a brevidade da vida, em que ele considera que a vida não é curta se o tempo for bem empregado, ou seja, se nós desperdiçarmos o nosso tempo com bobagens, a nossa vida parece curta, porém se nós usarmos bem o nosso tempo, racionalmente o nosso tempo, a vida, mesmo que ela seja interrompida, ela seria bem aproveitada. Então o Sêneca ele tem uma relação bastante apática com relação à morte, né? Para ele, a morte é apenas consequência do destino, resta a nós aproveitarmos racionalmente a nossa vida sem ficar se preocupando. Se preocupar é perda de tempo, pois nós não podemos confrontar o próprio destino. Outro grande representante também do estoicismo será o Epíteto, que era o escravo de Epafrodito o Cruel e que foi secretário de Nero. Então nós entendemos mais ou menos por que ele era estoico, né? Ele já tinha uma vida de escravo, que era inicialmente escravo de um tirano e depois acabou sendo secretário de outro tirano, né? Que foi o caso do Nero, né? Então ele passou por uma vida bastante problemática, né? Muitas vezes sofrendo maus tratos e sofrendo diversos abusos, né? Então nesse sentido
do Epíteto, ele acaba desenvolvendo essa filosofia da resignação com base na própria experiência de vida, né? Ele escreveu vários tratados sobre a felicidade em vida, considerando uma vida feliz sinônimo de uma vida virtuosa. Então, uma vida que segue as virtudes cardeais do estoicismo, né, que seria a inteligência, a justiça e a coragem, é o que faz a vida valer a pena, né? Além do Epíteto, nós temos também o Cornutus, né, da Líbia romana, que escreveu Theologiae Graecae Compendium, né, que é um manual de interpretação da mitologia com base no estoicismo, em que ele interpreta a própria mitologia grega e romana com base nos princípios estoicos, né, mostrando a questão do destino, que é personificado na mitologia grega com a figura das moiras, né, que é Cloto, Laqueses e Atropos, né, que criam o fio da vida, né, rodam ele na roda da fortuna e então cortam o fio, interrompendo a vida, né, matando a vida. E até mesmo a questão da própria tragédia grega, né, que é aquela noção do herói que tenta desafiar o seu destino e por conta disso ele acaba sendo punido, né? Então Édipo, por exemplo, é um exemplo bem claro, né? Teseu, entre Hércules, entre tantos outros, ao tentar desafiar o destino, eles acabam enfrentando um final trágico por conta disso, né? Então, no caso, ele faz uma análise da própria religião grega e romana, né, com base nos princípios estoicos. E um dos grandes representantes também do estoicismo, que vai popularizar muito o estoicismo em Roma, será o Marco Aurélio, o imperador, né? Conhecido também como imperador filósofo. Ele mesclou o estoicismo com o caráter prático do pensamento romano, né? Então os romanos eles tinham um pensamento mais pragmático, mais voltado para a ação prática. O Marco Aurélio ele governa segundo os princípios estoicos, né? Em Meditações, ele trata, né, sobre como encarar a vida para que se possa viver bem, né? Segundo ele, a filosofia não se trata apenas de conhecimento, mas de um modo de vida, né? Então, a filosofia ela não deveria servir apenas para elevar o nosso conhecimento ou elevar a nossa razão. A filosofia ela também serve como um modo de vida, o que é bem característico do estoicismo, essa noção de que os estoicos, né, eles acabam sendo, de certa forma, o que seria mais ou menos o princípio da autoajuda contemporânea, nós podemos traduzir a grosso modo, né? Essa noção, né, de conseguir enfrentar os desafios e as adversidades da vida cotidiana usando a razão e se resignando, aceitando o próprio destino. Apesar disso, o Marco Aurélio ele vai acabar morrendo posteriormente em uma campanha militar na Panônia, né, no que seria a atual Carnunto, na Áustria, né, onde ele teria sido morto em combate. No entanto, ele acabou inspirando toda uma geração de filósofos estoicos que vão ter uma grande popularidade em Roma, né? Então, no momento é isso, né? Na próxima aula nós trataremos então sobre as outras escolas filosóficas helenistas, né? Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom.